Olá, e aí, tudo bem? Olha, se a gestão financeira do negócio parece um quebra-cabeça complicado, fica tranquilo que hoje a gente vai te dar um mapa para montar ele certinho. Nós vamos desvendar, sabe, passo a passo, como colocar as finanças da empresa em ordem e, para isso, vamos usar os princípios de um cara que entende muito do assunto, o administrador Tony Smilon. E o melhor é que essa organização toda pode começar agora mesmo. Sabe aquela sensação de que as coisas estão meio bagunçadas? Pois é, esse sentimento de caos financeiro é muito mais comum do que a gente pensa. Muita gente que empreende acaba se sentindo meio perdida, sabe? No meio de um monte de planilha, conta, faturamento. É uma luta constante para entender para onde está indo o dinheiro, de onde ele está vindo. Soa familiar, né? Mas olha só, a boa notícia é que tem sim uma luz no fim do túnel. Não precisa se preocupar. Com os passos certos, é totalmente possível transformar essa bagunça toda num sistema financeiro que é, sabe, claro, eficiente e, o mais importante, que trabalhe a favor do crescimento do negócio. Então, bora lá para o mapa, a gente vai usar como guia a estrutura que o Tony Smilon criou. Ele basicamente desenhou um caminho super prático para qualquer pessoa conseguir dominar as finanças da própria empresa. E é exatamente esse caminho que a gente vai percorrer agora. Bom, e tudo começa pela fundação, né? Como em qualquer construção. Antes de pensar em qualquer estratégia super complexa, a gente precisa garantir que o básico do básico está sólido. Pensa nesses primeiros passos como o alicerce. Sem eles, nada fica de pé. E essa base se apoia em duas colunas principais: faturamento e despesas. É simples, na verdade. De um lado, a gente precisa saber exatamente quanto dinheiro entra. Do outro, para onde vai cada centavo. É só quando a gente enxerga esses dois lados com total clareza que dá para saber a real saúde do negócio. Afinal, está no azul ou está no vermelho? Agora, presta atenção que essa aqui é uma regra de ouro, talvez a mais importante de todas. Nunca, em hipótese alguma, misture as finanças pessoais com as da empresa. Sério, o primeiro passo prático que não dá para negociar é criar uma conta no banco só para o negócio. Ponto final. Tá, mas por que isso é tão crucial? Bom, vamos lá. Primeiro, organização. Acaba aquela confusão de não saber o que é da empresa e o que é gasto pessoal. Segundo, transparência. O fluxo de caixa fica limpo, cristalino. Fica muito mais fácil fazer qualquer análise, seja financeira ou contável. E terceiro, que talvez seja o mais importante de todos, proteção. Isso cria uma barreira legal, sabe, que protege o patrimônio pessoal de qualquer problema que a empresa possa ter lá na frente. Ok, com a base sólida construída, agora a gente pode subir de nível. O próximo passo é focar em ações mais estratégicas, coisas que não só organizam, mas que também protegem e otimizam a operação da empresa, já pensando lá na frente, no futuro. Proteger o negócio é basicamente pensar nos riscos. É se perguntar o que pode dar errado. E aí, se preparar para isso com seguros adequados. E olha, isso vai muito além de seguro para coisa física, tá? A organização dos documentos, digitalizar tudo, fazer backup, isso é o seu seguro contra perda de informação. E hoje, informação é um dos ativos mais valiosos que existem. E otimizar também significa facilitar a vida de quem compra. Definir as formas de recebimento é fundamental. Quando se oferece opções tipo cartão de crédito, débito, Pix, isso não é só um agrado, uma conveniência, é uma estratégia de verdade. Você está tirando um obstáculo da frente do cliente e, com isso, impulsionando as vendas. Isso tudo nos leva a um ponto que é chave: a consistência. Organização financeira não é um projeto que você faz uma vez e pronto, acabou. É um hábito. É tipo rotina de treino, sabe? Reservar um tempinho fixo toda semana para olhar os números, revisar as finanças. Isso mantém o foco, ajuda a pegar qualquer probleminha antes que ele vire um monstro e garante um crescimento que é disciplinado, que é sólido. Beleza, agora a gente chega no topo da nossa pirâmide financeira. E aqui tem um tópico que, olha, gera muita, mas muita dúvida. Como é que quem é dono do negócio deve se pagar? Vamos de uma vez por todas desmistificar esse tal de prolabore e entender como definir isso do jeito certo. Primeiro de tudo, vamos entender o que é o tal do prolabore. Não é simplesmente ir lá no caixa e pegar dinheiro quando precisa, tá? Pensa nele como a remuneração oficial pelo trabalho de quem administra a empresa. E aqui tem um detalhe crucial. Ele é diferente de um salário de funcionário. Por lei, não inclui benefícios como o FGTS ou o 13º, a não ser que isso esteja bem claro, formalizado em contrato.
Agora, olha que interessante essa distinção aqui. O sócio que está lá no dia a dia, que põe a mão na massa, esse tem direito ao prolabore, que é o pagamento pelo trabalho dele. Agora, o sócio que é só investidor, que só colocou o dinheiro, mas não participa da operação, esse não tem. A recompensa dele vem de outro lugar, da distribuição dos lucros. Entender isso é fundamental. E definir um prolabore fixo traz uns benefícios estratégicos gigantes. Pensa só. Primeiro, o salário do dono vira uma despesa previsível, o que ajuda demais no controle dos gastos. Segundo, se um dia for preciso contratar alguém para fazer aquela função, o custo já está mais ou menos na ponta do lápis. E claro, isso reforça aquela separação vital que a gente falou entre o dinheiro da pessoa e o dinheiro da empresa. Ok, então a gente já entendeu o que é o prolabore e por que ele é tão importante. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Como? Como, na prática, a gente calcula um valor que seja justo e que a empresa consiga pagar. A boa notícia é que existe um roteiro bem claro para isso. O processo começa com clareza. Passo 1. Faz uma lista de tudo que cada sócio faz na empresa. Todas as responsabilidades. Passo 2. Pesquisa quanto o mercado pagaria para um profissional fazer exatamente essas coisas. É só dar uma busca rápida em site de emprego, sabe? Procurar por cargos parecidos. Isso já dá uma referência excelente. E o passo 3, que é fundamental. Pé no chão. Analise a capacidade financeira da empresa. Ela realmente aguenta pagar esse valor? E a partir daí, o jogo é de disciplina. Tem que manter aquela separação das finanças, ser consistente com o pagamento do prolabório, que é o fixo, o salário, e usar a distribuição de lucros com uma parte variável, o bônus, pelo bom resultado da empresa. E por último, mas não menos importante, estabeleça metas claras. A ideia é que, conforme o negócio for crescendo, a remuneração também possa aumentar, mas de um jeito planejado. Bom, estamos chegando na reta final agora. E é aqui que a gente vê como tudo isso se conecta. Nenhum desses passos que a gente viu é uma ação isolada, sabe? Juntos, eles formam um sistema, uma engrenagem que está sempre girando. É um ciclo de planejamento e controle que garante não só a organização hoje, mas o sucesso lá na frente, a longo prazo. Para manter o crescimento, tem que ter vigilância constante. É ficar de olho o tempo todo. Significa usar os dados para tomar decisões inteligentes e não achismo. É criar uma reserva de emergência para ter paz de espírito e poder aproveitar as oportunidades que aparecem. É reinvestir uma parte do lucro para acelerar o futuro, controlar cada gasto com muito rigor e, acima de tudo, monitorar o fluxo de caixa como se fosse o pulso, o batimento cardíaco da empresa. E é isso. A gente conclui nosso guia por aqui. Deu para ver que organização financeira não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Ela é construída um passinho de cada vez, com disciplina. A pergunta que fica agora é: qual vai ser o primeiro passo a ser dado hoje? Dessas ações todas que a gente viu, qual delas vai fazer a maior diferença para o negócio agora mesmo? E olha, se este material ajudou a clarear as ideias e a enxergar esse primeiro passo, não esquece de deixar um curtir e seguir o nosso canal, porque isso ajuda demais a gente a criar mais conteúdos como este para apoiar essa jornada. Um abraço e até a próxima!